Hello, everyone. Here is teacher Andrea, and this is our first English class of second bimestre, ok? Então, estamos aqui com a nossa primeira aula de inglês do segundo bimestre e a gente vai usar ainda o livro que a gente usou no primeiro bimestre, ok? Começaremos pela page number 179, 179. Nessa página tem lá uma frase I have a dream, que pertence ao Martin Luther King Jr., tá? Então, I have a dream, eu tenho um sonho. E aí, eu quero que você pesquise what was the Martin Luther King's dream? Que sonho era esse? Que grande sonho que ele tinha? Então, você vai pesquisar e você vai responder isso no seu caderno, ok? A segunda pergunta é uma pergunta de reflexão. What is your big dream? Personal. Então, pergunta pessoal. Qual é o seu grande sonho? Ok? E aí você vai escrever. Tente fazer em inglês, já que você tem mais tempo. Pesquise como que você escreve. Escolha as palavras. Não precisa escrever um textão. Só em uma frase já ajuda para quem tem mais dificuldades. Quem tem mais facilidade com o inglês pode desenvolver um pouco melhor, ok? Então, esse é o nosso primeiro slide que introduz o nosso assunto, right? Slide number 2, a gente vai para page number 179, 179, onde temos um texto que fala sobre a vida do Martin Luther King Jr. Então, você vai ter mais tempo agora, você vai ler o texto, use o dicionário online, use o dicionário que você tiver, use o dicionário, se você tiver algum no seu celular, tá? E aí, no texto, não tem perguntas, mas aí eu coloquei algumas perguntinhas aqui para que você faça no seu caderno. Então, de acordo com o texto, who was Martin Luther King Jr.? What were his important impacts on races relations? Então, a primeira é quem foi ele. Segunda, qual que foram os seus importantes impactos nas relações de raças? Então, no texto menciona isso. Então, você vai lendo e você vai procurando e você coloca aqui. Não precisa você colocar em português, porque no texto já está em inglês, para você não ter dois trabalhos. Você coloca em inglês mesmo, ok? Então, essa é a nossa segunda atividade. On your notebook, ok. Slide number 3. No slide number 3, a gente vai ver um texto na page number 100. Aqui está um pouco embaçado. 198. 198, ok? Esse texto é da Unicamp, 2018, de 2018. O título é Elderly Fight Passenger Throw Coins into Engine for Luck Delays, Take Off for Hours. Ok? Então, no texto está falando sobre uma idosa, idosa, que estava no voo, e aí ela era uma passageira desse voo e ela jogou moedas no motor do avião for luck, é sorte, e isso atrasou a saída do avião por horas, ok? Então, é um texto que fala sobre crenças e que essas crenças trouxe um problema, ok? E aí a gente vai ler o texto e aí você vai escolher a opção correta. E aí, eu sempre falo para vocês que geralmente
o comando da questão, ela te dá muita informação. Mas quando a gente fala de Enem, né? Então a gente não está falando de Enem aqui, está falando da Unicamp, que é um vestibular local. Então ele é mais preciso nos seus comandos, né? Então a pergunta é: o que é correto afirmar sobre o incidente relatado na notícia anterior? Então, o que é que você sabe somente lendo o comando da questão? Você sabe que houve um incidente, mas ele não fala absolutamente nada sobre esse incidente no comando. E aí a gente tem algumas questões aí por causa do incidente. O avião chegou a seu destino com 5 horas de atraso. Segundo o piloto, as moedas atiradas na turbina. Uma idosa, a ação dos passageiros. Então, assim, pelas alternativas, você já sabe que a situação aconteceu no aeroporto, ok? E que teve moedas, que teve uma senhora idosa chinesa e que teve passageiros envolvidos. Então, o que se sabe é isso, ok? Ah, e aí você lê o texto, como eu falei anteriormente, use o dicionário para te ajudar e na nossa próxima aula, semana que vem, a gente vai fazer a aula pelo Zoom para que a gente discuta sobre essas questões, mas elas têm que estarem prontas, right? Então, temos no slide 1, I have big dream, aqui é no livro de vocês, aqui também. E os 2 textos que eu trago aqui para vocês, ele trata sobre situações no passado, tá? E aí, o nosso ponto gramatical também vai seguir esse mesmo ritmo. E aqui eu trouxe esse famoso verbo que a gente estuda, e os alunos falam que estudam na escola, mas que não aprendem, né? Então, aqui temos o presente, né? Que é quando eu falo eu estou ou eu sou, que é um dos verbos mais usados, muito usado, né? E aqui temos o passado. Perceba que no presente ele se apresenta de 3 formas. Temos o am, o are e o is. E aqui temos os pronomes I, you, he, she, it, we, you and they. Tá? Eu, você, ele, ela. Quando você se refere a uma coisa ou um animal, nós, vocês no plural não muda. Você vai entender a situação pelo contexto. And they, que são eles. E aqui temos eu sou ou eu estou. E aqui você é, você está. E aqui é o passado. Pode ser eu estava ou eu era. Ok? E no passado a gente vê somente 2 formas. Então, I, he, she and it é sempre was. Quando for you, we and you no plural and they, a gente vai usar o were. Ok? Então, atente-se para essas formas. Aqui é só para você lembrar como é no presente, mas o foco da nossa aula é aqui. Da nossa aula não, do nosso ponto gramatical. E eu trouxe aqui para vocês algumas expressões de tempo no passado, past simple. Então, yesterday, ontem, last week, semana passada, last month, mês passado, one week ago, uma semana atrás, 2 months ago, 2 meses atrás, 3 years ago, 3 anos atrás, yesterday de novo, yesterday, pode colocar yesterday afternoon, yesterday morning, ontem de manhã, ontem à tarde, ok? Também você pode usar esses aqui. Em 1990, the day before yesterday, no caso antes de ontem, in March, on Sunday, when I was born, ok? Quando eu nasci. Então, todas essas situações aqui são expressões de tempo que a gente se refere quando a gente fala do passado, tá? Então, fiquem familiar com eles, porque vocês usarão em atividades posteriores.
E aqui a gente vai ver exemplos de questions with the past of the verb be, tá? Como eu mencionei anteriormente, tá aqui as duas formas, was and were, se repete várias vezes, mas só tem duas formas. E elas se apresentam aqui nas perguntas. When were you born? Só pela resposta você já sabe que eu estou me referindo ao tempo, porque aqui na resposta vem mencionando um ano, né? Então, quando você nasceu? I was born in 1978. Então, eu nasci em 1978. Ok? E aí, essas perguntas aqui, elas te pedem uma informação. Essas outras aqui, elas te pedem somente uma negação ou uma afirmação. Então, were you born in US? No, I wasn't. Tá perguntando se você nasceu nos Estados Unidos. Second question, segunda pergunta. Where were you born? I was born in Korea. Então, eu nasci na Coreia, tá? Tá perguntando onde que você nasceu. Aqui pergunta quando e aqui onde. Então, dá para você ter uma ideia do que é, porque aqui é um lugar, né? Então, se a resposta tem um lugar, é porque na pergunta provavelmente tem onde. Outra pergunta aqui, essa pergunta é de yes or no. Was your brother born in Korea? Yes, he was. Tá perguntando se o seu brother nasceu na Coreia. What city was he born in? Então, que cidade ele nasceu? He was born in Incheon. Ok? Então, aqui é que cidade, quando e onde. Were your parents born in Incheon? No, they weren't. Então, tá perguntando se os seus parents não é parentes, ok? Eu sei que é parecido com o português, mas parents é pai e mãe. Parentes, em inglês, é relatives, ok? Não tem nada a ver. É o que a gente chama em inglês de false friends, que é os falsos cognatos, que a gente acha que é uma coisa, mas no final é outra e leva a gente, às vezes, para o caminho totalmente errado. Aqui a outra pergunta. Where were they born? Quem é esse they aqui? Eles é quem? É os parents, ok? Onde que seus pais nasceram? Então, como ele já mencionou aqui, para não repetir, ele usou o pronome they, para evitar repetição. They were born in Seoul, que eles nasceram em Seoul. Então, aqui temos os exemplos de perguntas de informação e perguntas de yes or no, ok? Então, é só para você ter uma ideia. Nas próximas atividades, a gente vai falar sobre essas perguntas e você já sabe como respondê-las. Alright? Slide number 6. Aqui, go back to the text on page number 198. Então, você vai voltar naquele texto lá sobre a senhora chinesa idosa. E aí, eu quero que você escreva frases. Write down the sentence with the past of the verb be. Então, você vai escrever aqui no seu caderno. Você vai lá e vai escrever todas as frases que você encontrar que tenha o passado desse verbo be. Mas eu já esqueci. Então, volta aqui no slide número 4, que tem apenas duas formas. Was and were, ok? Eu quero que você encontre a frase que tenha esse verbo no passado e aí você vai colocar aqui, ok? Não é para escrever o texto todo, tá? São apenas as frases. E aí você pode fazer isso no seu caderno e na nossa próxima aula, que vai ser no Zoom, a gente vai fazer a correção de cada uma delas, ok? Slide number 7. Question number 2. Complete with the past of the verb be. Então, aqui temos várias situações e aí você vai colocar o passado do verbo de acordo com a pessoa. Aqui eu não coloquei os pronomes, eu coloquei nome de pessoas. E aí você vai ter que ver a relação e ver, por exemplo, M. M é uma menina, né? Se ela é uma menina, o pronome é she. Se é she, qual é a conjugação do verbo be? Was, ok? Então, você tem que fazer essa relação
de substituir a pessoa pelo pronome para saber qual é a conjugação correta. Amy at home yesterday, her mom and her dad. Perceba que são duas pessoas, tá? Então, verifique qual é a conjugação. At the supermarket. Letter B. My friends. Ok? Percebam aqui são os meus amigos no plural. Qual é o pronome que você substitui? E aí você vai verificar qual é a conjugação. Nice to me at school, but Julie. E aqui você vai usar a forma negativa. Tem que ter o not, ok? Ou então a forma abreviada. Você que decide. Lana. Sick last week. And I. There for her. Faltou um RB aqui. For her. All her friends called her. Então, a Lana, doente, semana passada, eu estava lá. There for her, eu estava lá para ajudar, para dar uma mão, ok? All her friends called her. Então, todos os seus amigos ligaram para ela. Alright? Letter D. My dad said because I took bad grades at school. Então, meu pai, triste porque eu tirei notas ruins na escola. E aí você vai verificar cada um e vai completar com was ou então com were. Só para relembrar, a forma negativa pode ser was not, ou então pode ser wasn't, a forma abreviada, tá? E weren't, were not, você pode falar assim, na negativa, ou então você pode usar a forma abreviada, weren't, tá? Porque na letra B eu tô pedindo para você negar essa informação bem aqui. E aí você já sabe como fazer. Answer the questions below. Então, você vai responder as questões abaixo. Letter A. Where were you last? Jesus, 2 lasts aqui. Where were you last night? Ok? O que é where mesmo? Onde você estava ontem à noite. Então, você vai colocar I was e aí coloca o lugar. Ok? Who were with you at the supermarket? Quem estava com você no supermercado? Então, você vai colocar I was with my brother, my mom, my friend, ok? My cat, my dog. Ok? Então, você vai responder aqui. Were you born, for example, in Tomé-Açu? Were you born in Tomé-Açu? Ok? E aí você vai responder, lembrando que isso aqui é uma yes or no question, ok? Então você vai responder de acordo com a sua realidade, ok? What was the last time you traveled? Então, quando foi a última vez que você viajou? Então, tô aqui perguntando qual foi a última vez. Então, você vai dizer se foi nas férias, se foi no Natal, no Dia das Mães, ok? Então, você verifica quando foi isso, ok? Letter E. Were you happy last night? Você estava feliz ontem à noite, ok? Was your mom at home with you? Tua mãe estava contigo em casa? E aí você vai responder. Lembrando que até aqui, who, where, who and what são perguntas de informação. O letter C, a letter D e letter E e letter F, eles são perguntas de yes or no, ok? Então você verifica como que se responde. Lembrando que, por exemplo, aqui, were you born in Tomé-Açu? Yes, I was. Imagina que não. No, I was not. Ou então, não, eu quero usar a forma abreviada. Wasn't. Ok? Então, é assim. Nessa aqui, were you... No. Ok. Was your mom at home with you? Então, é sobre a sua mãe, não é sobre você. Yes, she, que ela, was. Sim, ela estava. Imagina que não.
No, she was not. Ou então a forma abreviada. Wasn't. Ok? Então você tem essas formas de responder. Ok, let's go to slide number 8. Aqui nós temos uma tirinha, né? Um comic strip, que a gente chama em inglês, comic strip, sobre o Garfield. Slup. That was my hot water, Garfield. I was going to make a tea. Weird. E aí eu quero que você me responda. What was the drink that Garfield had? Qual foi essa bebida aí que o Garfield bebeu? Ok? E aí você vai responder no seu caderno, tá? De acordo com a situação. Right? Next, a gente tem 2 textos que pertencem ao Enem. Não lembro qual foi o ano. Crystal ball. Então, é a bola de cristal. Então, ele fala assim: a curiosidade a respeito do futuro pode exercer um fascínio peculiar sobre algumas pessoas, a ponto de colocá-las em situações inusitadas. Na letra da música Crystal Ball, essa situação fica evidente quando é revelado a pessoa que ela... E aqui já está te dizendo mais ou menos o que é isso, que é uma letra de uma música, ok? Que fala sobre bola de cristal, e aí você vai ler e você vai escolher qual opção que você acha que é correta. E na nossa próxima aula a gente corrige. Um outro ponto aqui que a gente traz é, isso aqui tem no livro de vocês, Jesus Christ, eu esqueci a página, mas tem no livro, Israel, ok, Travel Guide, tá na page number 197, lá no finalzinho da página, é uma questão do Enem de 2017, ok? E aí você vai ler, escolhe a opção correta e na próxima aula a gente corrige, ok? Nas nossas aulas, geralmente tem os talking time, já que a gente não pode fazer hoje nessa aula, mas na próxima aula no Zoom, a gente vai fazer um talk time, sim. E aí temos o writing time, que é a hora que você vai escrever alguma coisa. Então, você vai escrever write aqui 7 sentences about how you were when you were a child. Então, você vai escrever 7 frases sobre como você era quando você era uma criança, ok? Então, você pesquise aí adjetivos para criança, para você descrever como é que você era, se você era bonita, alta, feia, legal, chata, faladeira, ou se você era uma pessoa muito calma, ok? E aí você escreve aqui e a gente vai corrigir na nossa próxima aula, ok?